Olá, pessoal. Eu sou o Nelson, estou aqui com meus amigos Maximiliano, Elizabeth, Marcos e a Adriana. A ideia de hoje, pessoal, é a gente conversar um pouquinho sobre a Grande Pirâmide. Nós vamos fazer aqui uma mesa literária e discutir opiniões de alguns autores que falam dessa grande obra. Pessoal, bem-vindos. Para começar, o que a imagem da pirâmide invoca em cada um de vocês? Vamos lá, assim, para mim, ela evoca algo que evoca a estabilidade, sabe? Aquele equilíbrio, precisão. Então, isso traz essa questão, assim, de alguma coisa estável, precisa, equilibrada. Legal. Eu já diria que traz um pouco de mistério, grandiosidade, curiosidade, gera bastante interesse. Para mim, evoca a ideia de evolução, esforço para ascender espiritualmente, algo assim nesse sentido. Eu até lembrei de que os povos muito antigos, os povos ancestrais, muitos construíam pirâmides em degraus com o objetivo de remeter a essa ideia de evolução, de ascensão espiritual. Para mim, a Grande Pirâmide evoca uma imagem de um grande sinal, um grande aviso. É como se eu estivesse andando por uma estrada de carro e daqui a pouco vejo aquela placa, né, no lado da estrada avisando: cuidado, curva perigosa, cuidado, perigo de desmoronamento. A pirâmide, nas suas dimensões, imagina, pessoal, 146 metros de altura, 230 metros em cada lado. É um sinal que a gente não pode perder. Na estrada que a gente está seguindo é um grande sinal. Para mim, ela invoca um grande alerta, é um grande aviso. Nelson falou sobre essa altura da pirâmide. Eu estou em São Paulo. Aqui em São Paulo, o prédio mais alto tem 172 metros de altura. Nossa, Ou seja, a pirâmide foi uma obra maior existente por muitos séculos existente. Mas o que a pirâmide evoca? Quando eu penso sobre isso, eu vejo em algumas dimensões diferentes. Primeiro é a dimensão física, que é aquele impacto visual, aquele impacto arquitetônico entre o homem físico e a construção material visível. Outra coisa também que me chama a atenção, e sempre me chamou a atenção desde criança, já é mais numa dimensão emocional. Que eu sinto diante de uma obra monumental como essa? Que acho que é aquele famoso uau, né? Olha que obra. Então, isso é uma coisa assim mais emocional. E também, e eu sempre gosto de dividir em algumas dimensões, a gente tem uma dimensão mental. Essa dimensão mental é aquela calculista, aquela que você fala, puxa, olha o tamanho dessa obra, olha o custo para fazer isso, olha o corte dessa pedra, olha qual o objetivo dessa obra. Porque uma obra monumental como essa tem que ter um objetivo muito, muito forte. É uma ideia assim mais prática e objetiva sobre a obra. Mas também tem aquela dimensão que eu chamo de energética. Por que eu chamo de energética, ou algumas pessoas chamam de espiritual? Porque para eu pensar em fazer uma obra, seja ela qual for, tem que ter um movimento interno para que aquela obra seja construída, ou seja, tem que ter uma motivação, né? E essa motivação vai gerar esse esforço físico, esse esforço mental, e se ela for bem sucedida ou não, mas tem uma energia por trás daquilo, de todas as pessoas que construíram aquilo, né? Então, quando eu falo em dimensão energética, eu estou falando assim na energia que foi posta na construção do pirâmide, e com isso você tem um sentido para aquela obra. Ou seja, qual o sentido, qual é o grande objetivo dessa obra? Porque as características da obra são fenomenais. É mesmo. Nos leva a pensar um pouquinho mais, né? Vamos falar um pouquinho das características únicas da Grande Pirâmide. Alguns dos autores que a gente leu, né, os livros que a gente pesquisou,
O Peter Le Mesurier, ele comenta que até hoje não se consegue explicar como foi atingido o tamanho e o grau de perfeição na construção da Grande Pirâmide. É uma perfeição, uma acuracidade em termos dimensionais para aquele tamanho todo, né, que ainda hoje seria muito difícil de se atingir com a tecnologia que a gente tem. Essa perfeição também é destacada por outros autores que a gente Uhum. pesquisou e a gente conversou, assim como Rosales Gonçalves, o Hancock, o Davidson, a Moira Teams. Eles todos citam vários pontos, o alinhamento da pirâmide em relação aos pontos cardeais e tantas outras características dela. Acho que uma coisa importante de ser colocada aqui é em relação a quem estava à frente disso tudo naquela época, além dos egípcios que tinham um conhecimento profundo de várias questões com relação à geografia, a pontos importantes matemáticos e tudo mais, isso foi somado ao conhecimento dos caldeus, que são um povo originário dos antigos Atlantes, remanescentes da Atlântida, e que se fixaram entre o rio Eufrates e o rio Tigre, tinham um bom relacionamento com seus vizinhos egípcios, e com isso se formou um grupo de sábios muito bem preparados e que estavam realmente imbuídos dessa vontade de fazer algo maior e que trouxe a inspiração para se chegar a uma obra tão grandiosa como essa. E o trabalho em equipe que foi realizado e todas as pessoas que estavam envolvidas é bem importante nisso tudo, porque sem esse trabalho em equipe, o cuidado que foi feito, jamais teria chegado a uma obra como essa. A gente percebe, Beth, eu acho que eu concordo com você integralmente, de que houve um planejamento extraordinário na construção da Grande Pirâmide, né? Na forma como foram feitos os corredores e tudo, a forma como as pedras foram encaixadas. Dá para perceber que existe um conhecimento superior por trás disso tudo. Inclusive, os autores que nós estudamos, eles falam muito sobre isso, de que é visível de que as pessoas dessa época que estavam envolvidas com a obra tinham um conhecimento astronômico, geofísico superior às pessoas da época e até os dias de hoje, muitas vezes até mais avançadas que nos dias atuais. Bem evidente. Então, não eram quaisquer pessoas que estavam envolvidas na obra, eram pessoas que, na minha visão, que eu concordo com você, pessoas especiais, né? Que vai aprofundar mais para frente isso. Aí, como ressaltou o Tom Valentim, ele não acredita que uma obra dessa, com tamanha complexidade, tamanha perfeição, tenha sido feita para ser um mero túmulo. E, pelo contrário, ele acha que uma obra tinha o objetivo claro de ter durabilidade, de chamar atenção até os dias atuais, persistir, subsistir até os dias atuais. Isso é uma visão do Tom Valentim que eu achei muito interessante, gostei bastante. O próprio Valentini, ele, depois de citar a perfeição estrutural da Grande Pirâmide como estonteante, ele menciona que a segunda, a terceira ou qualquer outra pirâmide lá do platô de Gizé, elas não passam de tentativas pretensiosas de imitar uma arte esquecida, dominada por uma outra cultura anterior que a dos egípcios que depois construíram tantas outras pirâmides. Uma curiosidade que eu destaquei, que eu achei muito, muito divertido, foi que o Tom Valentim, no livro, ele diz que quando ele subiu a Grande Pirâmide, os degraus, ele deu gritos de alegria e que assustou até o guia árabe dele, e que ele ficou assim tão perplexo com a perfeição, que apesar da erosão do tempo, de todo o desgaste, o vandalismo, a Grande Pirâmide apresentava aquela majestade, aquela grandiosidade. Eu achei isso muito curioso, mas que imaginando ele subindo os degraus e rindo, assim, de alegria, por estar vivenciando aquele momento, assim, extraordinário. É interessante porque, igual o Nelson comentou sobre as características peculiares da Grande Pirâmide, que nem com nenhuma outra você consegue comparar. E tem um astrônomo real da Escócia, que era o Charles Smith, que ele escreveu muitos livros sobre esse assunto da pirâmide no século XIX.
E ele dizia que, para ele, assim, por causa dessas características tão peculiares, assim, que ele achava que os arquitetos da Grande Pirâmide eles deveriam obrigatoriamente ter sido orientados pelo Criador, entendeu? Por tamanha precisão, que ele falou, para ele era tão majestoso aquilo lá que eles conseguiram fazer há milhares de anos atrás, que essa orientação tinha que ser, era, para ele era obrigatória. Tinha algumas características de construção que destacam em relação a todas as outras. Um outro autor também, o Max Toff, ele começou a fazer, ele foi um dos que fez mais medições precisas sobre a Grande Pirâmide, no livro As Profecias da Pirâmide, que na década de 70 mais ou menos. Então ele começa a destacar várias questões de medidas, e ele acha o número π em várias situações da Grande Pirâmide. Aí, logicamente, não vou descrever tantas medidas aí, porque ele destaca várias coisas, mas assim, é interessante porque o número π, a gente normalmente acha a questão do círculo. Ele é Uhum. um número que representa, você acha em circunferências, na esfera. E aí, em outras coisas na astronomia, por exemplo, na, na- nas fórmulas gravitacionais, porque são esferas, né? Giram em torno do Sol, então você acha o número π, em eletromagnetismo também, que a gente vê muito também por causa que são ondas e tudo mais. Então, aquilo que é relacionado à esfera, aparece o π. E aí, na pirâmide, em relação às outras, não tem, mas na pirâmide aparece muito o número π, em várias medidas que ele tira, né? Até os críticos colocam assim, mas se você pegar um número qualquer, dividir, vai dar o π aparecer lá. Assim, o problema são a precisão que aparece, o número π, né, várias casas, e em várias medidas ele consegue verificar essa questão. Então, assim, tem uma relação que em outras pirâmides você não consegue colocar essa relação com o número π que tem na Grande Pirâmide. Uma conta simples, que entre tantas outras que acham o número π, ou alguns outros sequenciamentos de Fibonacci, alguma coisa que você encontra na pirâmide, mas Uhum. se você dividir o perímetro da pirâmide pela sua altura, você já chega no número π com uma precisão de mais do que 0,05%. É interessante justamente porque o perímetro da esfera, pelo diâmetro dela, é o π. Então, tem alguma Uhum. correlação nesse sentido. E essa a mensagem matemática é uma mensagem que, quando você quer passar alguma coisa para o futuro, é uma das formas mais interessantes de você passar. É uma mensagem que você consegue passar para o futuro se você utilizar relações matemáticas, seja o π, seja o e, seja, enfim, outras unidades básicas. Você consegue opa, tem alguma coisa a mais aqui. É como uma linguagem universal. E é uma linguagem universal, exatamente, Max. Muito bem colocado. É uma Né? linguagem que se comunica com qualquer parte do mundo. Do mundo que eu digo desse planeta e de qualquer outro planeta, né? Exato. Porque vai valer igual. E só fazendo um parêntese, que eu estava dando aula esses dias, um aluno me perguntou uma coisa. Só lembrando que as leis da matemática, na realidade, elas são a representação da natureza. Então, quando você utiliza a matemática para representar algo que está na natureza, é fantástico. E muitas vezes a gente vê o contrário, né? A gente achando que as leis da matemática explicam, são as leis da natureza. Não, elas são simplesmente uma lei da cognição humana para explicar essa maravilhosa obra que é a natureza. Uma coisa que me chamou atenção no livro de Roselius von Sass, quando a gente fica querendo conversar aqui sobre características únicas da pirâmide, Uhum. como hoje tem tantas outras pirâmides construídas no Egito, ela cita na sua obra A Grande Pirâmide Revela Seus Segredos, que a Grande Pirâmide, esse oráculo de pedra, ele, segundo a vontade do Criador, ele deveria ser a única da sua espécie no Egito. Exclusivamente ela deveria atrair atenção para si mesmo de todos os seres humanos. Ela deveria ser um marco de exortação para todos. É isso que você está falando de Rosales von Sass. Também outros autores também colocaram, inclusive tem um que diz que o projeto veio dos céus. É um projeto assim fantástico. Mas aí a gente tem aquela velha história.
sempre existem desvios de atenção. Se ela realmente é um marco feito de forma precisa, exata, sempre vai aparecer as outras distrações em torno, e isso a gente observa muito, são as distrações para que a pessoa não se foque no principal objetivo daquela grande obra. E aí ficam olhando uma, olhando outra, e se debatendo se isso é assim, se isso é assado, e não chegam ao verdadeiro objetivo desta obra. Uhum. Mas ainda assim, mesmo com essas distrações que tem, as outras foi construída, assim, a Grande Pirâmide ela se destaca tão fortemente com sua precisão e sua magnitude ali em termos de qualidade de acabamento e tudo mais, que ela majoritariamente assim nem é incomparável com as outras. As pessoas, os cientistas, os estudiosos, eles chegam lá e ficam impressionados com a precisão, o encaixe das pedras, o alinhamento, que as outras têm espaço entre as pedras. Agora da Grande Pirâmide não, ela tem uma precisão assim, às vezes a pessoa não consegue colocar uma folha de papel entre as peças, de tão bem encaixadas que elas são. Então, existe essa perfeição, ela se destaca tanto que, independente se tem algumas outras coisas querendo disfarçar ali a situação, puxando a atenção para outras coisas, mas ela realmente, pela essa qualidade, é inigualável. É uma das grandes maravilhas do mundo que ainda persistem aí Hum. até hoje. E essa visão, Max, ela é compartilhada por vários dos autores, tanto Max Todd, Peter Lemessurier, Moira Teens, o Edmundo Caudilho, todos eles destacam essa diferença enorme, assombrosa entre a Grande Pirâmide, até por isso o nome, Grande Pirâmide, das outras pirâmides, seja do Egito ou de outros locais. É uma obra única, até do jeito que ela foi feita, com os corredores internos, nível de detalhe que outras pirâmides não têm. A maioria das pirâmides do Egito, elas são construídas de forma sólida e depois se escava para baixo e se faz uma tumba embaixo dela. Bem diferente da complexidade e do nível de detalhe que a gente encontra dentro da Grande Pirâmide. Eu vou até ler um trechinho pequeno do Max Todd, que ele diz que as pedras que restaram na pedreira, além dos muros da pedreira, exibem mostras de terem sido cortadas por algum instrumento, como uma lâmina de serra. Então, só isso já é uma coisa extraordinária, como que essas pedras foram cortadas. Um fato curioso, para complementar a fala do Max, é que o meu irmão ele foi visitar a Grande Pirâmide na pandemia. Então, estava tudo vazio. Ele foi com a família, até saiu no Fantástico. Ele mandou para mim as fotos de dentro da Câmara do Rei, da parede da Câmara do Rei, das pedras. Eu não consegui enxergar a divisão entre as pedras, de tão perfeito. A impressão que se dava que era uma parede única. Quando eu ampliei a foto, eu consegui ver a linha. Isso, quantos anos depois? Milhares de anos depois. Fiquei assim, impressionado. Ele ficou bastante impactado, que ele conseguiu entrar praticamente sozinho na Câmara do Rei, imagina. Estava vazio, era o auge da pandemia, então a família dele conseguiu entrar quase que sozinho na Grande Pirâmide. Foi uma vivência intensa. E ele mandou essas fotos e eu fiquei assim, nossa, fiquei impressionada com lisinha a parede da Câmara do Rei. Parece uma pedra única, e não é. São várias pedras com muitas toneladas. Pessoal, talvez seja um momento até da gente tentar conversar um pouquinho por que isso chama por que a pirâmide chama tanta atenção, né? Quem sabe a gente conversa um pouquinho sobre os dados astronômicos e geofísicos que são relacionados à Grande Pirâmide.